Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os meus amados irmãos em Cristo Jesus. Amados, eu venho, por meio, deste vídeo, trazer uma mensagem especial ao seu coração. E a palavra que eu quero nesta manhã maravilhosa ministrar sobre a sua vida se encontra no livro de Salmos, capítulo 14, que tem como epígrafe corrupção e salvação. A Bíblia vem dizer, aleluia, no versículo 1, os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem. Aleluia. Não há nem mesmo uma só pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor pergunta: será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando meu povo e não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo, porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel, como ficaram felizes e alegres descendentes de Jacó, quando o Senhor fizer com que eles prosperem de novo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, veja que a epígrafe vai dizer corrupção e salvação. Sabe, queridos, lendo esta passagem das Escrituras Sagradas, trago no meu coração a esperança, queridos. A esperança que diz na palavra do Senhor que a salvação virá e que o Senhor, será outra vez com o povo de Israel e de Jerusalém. O Senhor fará com que o povo prospere novamente. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor, queridos. Você que me ouve nesta manhã maravilhosa, eu quero ministrar sobre o teu coração esperança. Eu quero ministrar sobre o teu coração motivação para seguir, querido. Você que me ouve nesta manhã, eu não sei em que área da sua vida você está se encontrando totalmente injustiçado ou injustiçada. Talvez você esteja passando por momentos de muitas lutas e perseguições.
E nesta manhã maravilhosa, meu querido, minha querida, aonde esse vídeo chegou aí, eu quero te dizer que não é coincidência, é a mensagem do Senhor revelada para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, querida, a gente vê as pessoas, tratando, as pessoas com injustiça. A gente vê os grandes, com poder na mão e usando o poder, para destruir aqueles que são dependentes, Mas a palavra vai dizer, meus queridos amados irmãos, aleluia, que o Senhor vai se levantar, aleluia, outra vez, amados. Deus vai ajudar Jerusalém de novo a vencer. Olha que maravilha. O Senhor Jesus, o próprio Deus vai dizer que Jerusalém vai vencer, porque é de lá que vai vir a nossa vitória, amado. É de Jerusalém que virá a vitória para o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós ficaremos felizes, aleluia, Como nós ficaremos felizes, alegres, por saber que o Senhor se lembrou novamente do teu povo, aleluia. Amado, lembre que quando o Senhor fizer com que tudo isso aconteça, o povo do Senhor que tem sofrido, tem passado por muitas pelejas, tem passado por muitas dificuldades, Deus dá uma promessa dizendo: ei, vocês viverão felizes novamente, vocês se alegrarão novamente, prosperarão de novo. Oh, glória a Deus! É uma palavra, amados, de muita esperança para o seu coração. Sabe, queridos, na verdade, um tolo, ele nem sabe as consequências do seu pensar. Porque eu tenho certeza, queridos, que ninguém quer ser tolo, não é verdade? Ninguém, amado, ninguém quer ser tolo. Porque, sabe, querido, um tolo é alguém que dificulta a sua própria vida com pensamentos e atitudes que o machucam, verdade? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como um tolo começa a ser tolo, amados. Olha que palavra linda quando o Senhor traz corrupção e salvação. Como um tolo começa a ser tolo? Quando ele começa a sair da vontade de Deus, negando a Deus, querido, olha que forte, negando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, o autor da sabedoria é Deus, querido. Então, quando alguém deixa, a verdade do Senhor, ela está deixando de ser sábia e se tornando uma pessoa tola. É quando ela nega, a Deus, quando ela vive de maneira que não agrada ao Senhor, Por quê, querido? Porque o autor, amado, da sabedoria é Deus. Mas sabe, queridos, o tolo sempre discute, a respeito da sabedoria de Deus. Ele sempre diz: eu não preciso de você, eu não preciso de ninguém. Não é verdade? São pessoas cheias de si, são pessoas tolas, que largou o conhecimento da verdade para viver na tolice. Elas acham que elas sabem de tudo, que elas não precisam de ninguém, que elas não precisam do favor de ninguém. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Elas dizem que eu sou inteligente, sou forte o suficiente para cuidar da minha própria vida. Essa é uma das maiores derrotas daqueles que acham que viver sem Deus dá conta, querido. Mas não dá. Amados, lembrando que o inimigo coloca muitas dificuldades, o inimigo coloca muitas qualidades que faz um tolo achar que na presença de Deus ele está perdendo tempo, Na verdade, queridos,
No começo, né, o tolo fica orgulhoso e acha que está se dando muito bem sem Deus, não é isso? Porque é o engodo do diabo, queridos, achar que sem Deus nós podemos alguma coisa. E isso é o que o tolo, né, o que o inimigo coloca no coração das pessoas que estão obstinadas, né, a querer vingança, a querer maldade, a querer ver a derrota do seu irmão, do seu próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe, querido, ele diz isso até que um dia, né, amado, ele percebe sua situação e tende a enfrentar a eternidade, querido. Olha que forte. Morrendo sem Deus, para onde irá a alma de um tolo, meu Deus? Para onde irá, Senhor? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, como nunca nós devemos, né, pensar em andar sem Deus. Como um tolo pode, né, achar que pode andar sem Deus, queridos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como ele nunca pensou em Deus, ele não sabe como orar. Louvado, nessas horas precisas, essas pessoas são carentes da nossa oração. Eles são carentes do nosso amor, do nosso abraço, da nossa misericórdia. Aleluia, né? Esse tolo, amado, não é um homem feliz, acredite. A pessoa que vive sem Deus, essa pessoa não é feliz, querido. Ele é muito triste, sabe por quê? Porque deixou Deus de fora da sua vida. Ninguém, amado, que vive sem Jesus pode dizer que é feliz. Então, uma pessoa, amado, tola, ela não é feliz. Aleluia, glória a Deus. Então, que nós possamos, amado, hoje mesmo, ouvir esta mensagem, né? Você que está ouvindo esta mensagem nesta manhã, comece hoje, agora e já a ficar amigo de Deus. Se você tem andado distante, se você tem perdido aí, né, o rumo da verdade do Senhor, volte, amado, comece agora mesmo a ficar amigo de Deus. Sabe, querido, assim nada poderá fazer de você, né, medroso ou um tolo. Eita, glória a Jesus. Fique com esta mensagem, querido, no seu coração. Que o Senhor lhe abençoe nesta manhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Fica na paz, queridos. Em nome do Senhor Jesus.